Bem-vindos ao avanço do capítulo 74 da novela Marcados pelo Passado. Firak se reúne com Vajab. Mas desde o começo Vajab se mostra muito irritado porque não entende por que Firak teve que levar um advogado para falar com ele. Vajab reclama por ter levado outra pessoa para uma conversa que, segundo ele, não precisava de mais ninguém. No entanto, Firak explica que o advogado está ali simplesmente como apoio e que essa é a única razão pela qual decidiu levá-lo. Firak deixa claro que esperou durante muitos anos e que já não está disposto a continuar esperando até amanhã para fazer o que considera que deve fazer. Para ele, depois de ter esperado tanto tempo, chegou o momento de agir e resolver aquilo que está pendente há tanto tempo. Nesse momento, o advogado tira uma documentação e a mostra a Vajab para que ele possa revisá-la. Vajab observa os documentos e pergunta o que é tudo aquilo, sem entender ainda o que Firak pretende fazer com eles. O advogado então explica que se trata de um documento por meio do qual estão sendo notificados quais são os novos proprietários. Vajab ouve a explicação e pergunta o que significa tudo aquilo, tentando entender o que Firak está tentando fazer com aquela documentação. O advogado continua explicando as coisas, mas Vajab acaba mandando calar a boca e deixa claro que quer falar diretamente com Firak. Vajab pergunta quais são realmente suas intenções e pede que vá diretamente ao ponto, porque não quer continuar ouvindo explicações que não respondem ao que realmente está acontecendo. Firak então deixa claro que, para ele, tudo está perfeitamente claro. Diz a Vajab que ele precisa lhe dar seu sobrenome e que pode decidir se fará isso por bem ou se Firak terá que tomá-lo à força. Firak deixa a decisão nas mãos de Vajab, mas faz com que ele entenda que, de uma maneira ou de outra, está decidido a conseguir aquilo que considera que lhe pertence. Vajab, completamente irritado, responde que até um cachorro entenderia o que ele está dizendo e que nesse assunto não há nada relacionado ao orgulho. Também deixa claro que não pretende lhe dar absolutamente nada e que não está disposto a aceitar as exigências de Firak. Ao ouvir essa resposta, Firak fica ainda mais irritado. Diz a Vajab que ele sim tem orgulho e que justamente por isso está lutando por aquilo que considera que lhe pertence. Firak também lembra a Vajab que, por causa dele, sua mãe morreu e que tudo o que está fazendo naquele momento tem relação com aquilo que teve que viver. Firak deixa claro que agora fará o que tiver que fazer e que, se não conseguir aquilo que procura, toda a sua vida acabará desmoronando. Vajab ouve tudo isso e finalmente fica sem outra opção a não ser aceitar uma das exigências de Firak. Então diz que ele sim terá seu sobrenome, mas impõe uma condição muito clara. Firak nunca deve dizer a Devran que Vajab lhe deu esse sobrenome. Para Vajab, esse segredo é a única condição para aceitar o que Firak está pedindo. Firak, ao ouvir que finalmente vai obter o sobrenome de Vajab, simplesmente ri. Deixa claro que essa condição não importa para ele e que a única coisa que quer é que Vajab assine os documentos. Para Firak, o importante é conseguir aquilo pelo qual vem lutando e ele não pretende parar por causa do que Vajab acabou de exigir. Finalmente, Firak deixa o escritório de Vajab e vai embora, deixando Vajab completamente irritado por tudo que aconteceu e pela situação em que acabou ficando. Depois que Firak vai embora, o advogado diz que ele não deve se preocupar porque venceu e que, graças ao sobrenome que está prestes a obter de Vajab, poderá conseguir acesso a todas as ações. Dessa maneira, o advogado deixa claro para Firak que aquilo que acabou de conseguir pode permitir que ele tenha acesso àquilo que estava procurando. Depois de tudo o que aconteceu, Azize chega à sua casa muito irritada e chega acompanhada de Devra. Quando Pivet abre a porta, simplesmente cumprimenta Azize, mas Azize responde de uma maneira muito irritada, deixando claro desde aquele momento que algo aconteceu e que ela não está bem. Pivet percebe que algo está acontecendo e observa a atitude de Azize, mas ela continua muito irritada. Apesar de sua raiva, Azize pergunta como está o menino, mostrando que continua preocupada com ele. Pivet, por sua vez, também pergunta como foi para eles, mas Azize responde de maneira sarcástica e diz que passou maravilhosamente bem, deixando claro que, na realidade, aconteceu exatamente o contrário e que ela não está feliz com o que aconteceu. Pivet então pergunta diretamente a Devra o que aconteceu, tentando entender por que Azize está tão irritada e o que aconteceu entre eles. No entanto, Devra não quer dar explicações e prefere simplesmente ir embora em vez de falar sobre o que aconteceu. Pivet observa que seu filho não quer contar nada e, nesse momento, pega seu telefone para ligar para Merin. Devra imediatamente diz que ela não precisa ligar para absolutamente ninguém e minimiza a importância daquela ligação. Depois, Devran desliga o telefone e reclama com sua mãe, dizendo que ela está louca por querer ligar para Merin e que não deve se meter nos assuntos dele. Devra está claramente irritado com a atitude de Pivet e deixa claro que não quer que ela interfira naquilo que está acontecendo. No entanto,
Pivet mantém sua posição e diz que sabe muito bem o que deve fazer, deixando claro que não pretende ficar sem fazer nada diante do que está acontecendo. Na casa de Azize, tudo acaba se transformando em uma briga entre todos, porque a situação fica cada vez mais tensa e ninguém parece estar tranquilo. No meio de tudo isso, Semo começa a dizer a Azize que não entende por que ela precisa se deixar ficar triste e porque está permitindo que tudo o que está acontecendo a afete dessa maneira. Ao mesmo tempo, também repreende Zelija e pergunta o que está acontecendo e por que as duas estão se comportando assim. Semo tenta entender por que Azize e Zelija estão tão afetadas, enquanto Devran simplesmente permanece observando tudo o que está acontecendo. Depois de ouvir tudo o que está acontecendo, Azize diz a Semo para se acalmar e prefere deixar a situação de lado, por isso decide ir para o quarto. Azize simplesmente quer se afastar da discussão e evitar que o problema continue aumentando. Devran decide ir atrás de Azize até o quarto e, uma vez lá, começa a discutir novamente com ela. Devran diz que já está cansado de tudo o que está acontecendo e que não sabe quanto mais pode suportar essa situação. Azize, ao ouvi-lo, responde que ele simplesmente é um caprichoso e que está agindo dessa maneira porque quer que tudo seja feito como ele deseja. No entanto, Devran diz que já nem sequer sabe por tudo que ela passou durante aquele dia e que, para ele, Azize está sendo uma mulher egoísta. Devran sente que ela não está levando em consideração tudo que ele também está vivendo e que só está pensando nos próprios problemas. Por isso continua reclamando do que está acontecendo entre os dois. Azize então lembra que todos os problemas que ele tem não significam que ele tenha que querer ter um filho com ela. Ela reclama que não entende como ele pode simplesmente propor algo assim depois de tudo o que está acontecendo e porque pensa que ela precisa aceitar uma ideia desse tipo. Para Azize, o fato de Devran ter os próprios problemas não significa que ele possa decidir algo tão importante pelos dois. Devran, por sua vez, responde que simplesmente está se desdobrando para resolver os problemas dela e que está fazendo todo o possível para ajudá-la. Mas sente que Azize não se importa com os problemas que ele também tem. Devran considera que está fazendo tudo o que pode enquanto Azize não está vendo o que ele está vivendo. No meio dessa discussão, Devran acaba dizendo que sua mãe tem razão. Ao ouvir isso, Azize pergunta por que ele precisa dizer essas coisas e por que está levando a discussão até esse ponto. No entanto, Devran não quer prestar atenção nela e parece decidido a não continuar ouvindo suas reclamações. Azize tenta fazê-lo entender que ainda está falando com ele e que ele deve ouvi-la. Mas Devran continua sem querer prestar atenção. Então, Devran olha diretamente nos olhos dela e pede que ela lhe diga a verdade. Pergunta se ela realmente não o ama. Essa pergunta deixa Azize completamente calada, porque naquele momento ela não sabe o que responder. Azize permanece em silêncio e não consegue dar nenhuma resposta a Devran, deixando que o silêncio diga tudo aquilo que ela não consegue explicar. Ao não receber nenhuma resposta, Devran simplesmente se vira e se deita na cama. Azize permanece sem dizer absolutamente nada, porque também não encontra uma maneira de responder depois da pergunta que ele acabou de fazer. Finalmente, Azize também se deita do outro lado da cama. Os dois ficam deitados de costas, cada um olhando para um lado diferente e sem dizer absolutamente nada. A discussão termina sem que nenhum dos dois consiga resolver o que está acontecendo, e ambos permanecem em silêncio, separados pela mesma cama e por tudo que acabou de acontecer entre eles. Enquanto Sevdet está em seu estabelecimento, recebe uma ligação na qual perguntam onde está o dinheiro que ele deve. A pessoa do outro lado deixa claro que já não pode continuar esperando e que ele só tem mais um dia para pagar a dívida. Também o adverte que, se não cumprir o pagamento, terá que lembrá-lo de outra maneira. Sevdet tenta explicar que está fazendo todo o possível para conseguir o dinheiro e poder pagar o que deve, mas o homem não parece disposto a esperar mais. Diz que, se ele não levar o dinheiro, ficará com a casa dele e que deve decidir rapidamente o que vai fazer. Além disso, o adverte que depois não quer vê-lo chorando pelas consequências das próprias decisões. Ao ouvir essas ameaças, Sevdet fica irritado e reclama que ele não precisa ficar chantageando. Também o insulta e deixa claro que não deve deixá-lo ainda mais irritado. O homem, ao ver a reação de Sevdet, simplesmente prefere encerrar a ligação e diz que então fará valer a sua palavra. Depois de desligar, o homem se levanta da cadeira. Chama um de seus homens e diz que já é hora de ir diretamente cobrar o dinheiro de Sevdet. Dessa maneira, os homens saem em busca daquilo que consideram que lhes pertence, enquanto Sevdet continua enfrentando o problema da dívida que ainda não conseguiu pagar. Ao mesmo tempo, na casa de Azize, o médico continua tratando Samet depois da operação e continua fazendo terapias com ele para ajudá-lo em sua recuperação. O menino está um pouco melhor, mas o médico recomenda a Azize e Devran que devem procurar fazer com que Samet durma bem. Devran, preocupado com o menino,
Pergunta ao médico se deve perguntar diretamente a Samet se ele está dormindo bem. Nesse momento, Azizi diz a Devran que seria melhor que ele fosse trabalhar e que parasse de interromper o médico enquanto ele está atendendo o menino. A partir disso, novamente começa uma discussão entre eles e a situação volta a se transformar em um caos. O ambiente entre Azizi e Devran fica pesado mais uma vez, porque, em vez de permanecerem tranquilos, eles acabam discutindo novamente enquanto o médico tenta continuar com as terapias de Samet. Semo e Yusuf estão em um escritório porque Firak os convidou para conversar com ele. Os dois estão esperando, mas enquanto esperam, Yusuf começa a questionar a situação e pergunta a Semo por que estão confiando em uma pessoa que nem sequer conhecem. Semo, por sua vez, tenta explicar que Firak é um dos sócios do hotel e que, por essa razão, eles devem prestar atenção ao que ele tiver para dizer. No entanto, Yusuf não entende como ele pode ser sócio e pergunta como isso é possível se o hotel é de Devran. Semo e Yusuf estão em um escritório porque Firak os convidou para conversar com ele. Os dois estão esperando, mas enquanto esperam, Yusuf começa a questionar a situação e pergunta a Semo por que estão confiando em uma pessoa que nem sequer conhecem. Semo, por sua vez, tenta explicar que Firak é um dos sócios do hotel e que, por essa razão, eles devem prestar atenção ao que ele tiver para dizer. No entanto, Yusuf não entende como ele pode ser sócio e pergunta como isso é possível se o hotel é de Devran. Ele pergunta o que Firak está fazendo, mas Firak intervém para explicar a situação. Semo prefere ficar com o dinheiro e Firak diz a eles que ali há uma quantia importante e que eles dificilmente poderão pagá-la por conta própria, por isso considera que é melhor que fiquem com esse dinheiro. Então Firak pergunta por que estão pedindo dinheiro a um estranho, mas Yusuf responde que ele também é um estranho para eles. Nesse momento, Firak revela a eles que seu sobrenome é Alas, deixando todos completamente impressionados. Até Semo fica surpreso ao descobrir que Firak é parente de Devran e que, embora exista uma conexão distante entre eles, continuam sendo família. Firak diz a eles que, mesmo assim, se não quiserem aceitar o dinheiro como um presente, podem fazer um acordo. Propõe que ele lhes entregue o dinheiro e que, em troca, Semo escreva uma nota promissória que deverão pagar a ele quando puderem fazê-lo. Yusuf fica sem saber que decisão tomar diante de uma proposta assim, porque não esperava que Firak chegasse com uma solução desse tipo. Semo, por outro lado, já parece ter tomado uma decisão e pergunta diretamente a Firak onde deve assinar. A atitude de Semo deixa Yusuf completamente impressionado, porque enquanto ele ainda está duvidando sobre o que significa aceitar aquele dinheiro e fazer esse acordo, Semo já está disposto a assinar a nota promissória que Firak lhes propõe. Cada vez tudo fica mais complicado para Cevdet, porque enquanto ele continua em seu estabelecimento, finalmente chegam os homens que estão esperando que ele pague o dinheiro. Eles já estão cansados de que Cevdet não tenha cumprido com o pagamento e deixam claro que o tempo está acabando. Dizem novamente que não resta muito tempo, mas Cevdet fica irritado e pergunta para que foram até ali, reclamando que eles não têm o direito de chegar para ameaçá-lo daquela maneira. A situação fica violenta e Cevdet dá um soco no rosto de um dos homens, fazendo com que ele caia no chão. Depois começa a golpeá-lo e os adverte que pode fazer coisas ainda piores com ele se continuarem mexendo com ele. No entanto, os homens também começam a bater em Cevdet e a situação se transforma em uma briga. Enquanto tudo isso acontece, Yusuf e Semo estão chegando com o dinheiro que conseguiram para pagar a dívida de Cevdet. Mas nenhum dos dois sabe o que está acontecendo dentro do estabelecimento. Enquanto eles se aproximam, Cevdet continua recebendo golpes dos homens a quem deve dinheiro. A situação piora ainda mais quando um dos homens tira uma arma com a intenção de atirar em Cevdet. Justamente nesse momento, Yusuf e Semo chegam e começam a bater nos homens, perguntando quem eles são e por que estão batendo em Cevdet. No meio da briga, Cevdet pega a arma, a carrega e diz a eles que estão acabados. No entanto, Semo decide resolver o problema de outra maneira e joga o dinheiro para o homem, dizendo que ali está o dinheiro que Cevdet deve a ele. O homem pega o dinheiro e Yusuf diz que ele deve ir embora, porque a dívida já está paga. Ao ver que finalmente recebeu o dinheiro que estava cobrando, o homem não tem outra opção a não ser ir embora. No entanto, antes que ele vá embora, Yusuf exige que entregue os documentos que Cevdet havia assinado. O homem os tira rapidamente e Yusuf os pega para começar a revisá-los. Depois de revisar os documentos, Yusuf lhe dá um conselho e o adverte para que não volte a aparecer por ali, porque se retornar pode matá-lo. Finalmente, os expulsa do lugar. Cevdet fica completamente assustado com tudo que acabou de acontecer e olha para Yusuf e Semo sem entender como conseguiram o dinheiro para pagar sua dívida. Pergunta o que aconteceu, de onde tiraram aquela quantia e em que problema se meteram agora para conseguir o dinheiro. No entanto,
Eles simplesmente respondem que ele não deve se preocupar e que o importante é que a dívida já está paga e que finalmente tem o dinheiro de que precisavam. Para completar todos os problemas que Azize tem neste momento, Pivete diz a ela que precisa conversar com ela porque há um problema ainda muito maior. Azize não entende do que Pivete está falando nem qual pode ser esse novo problema que agora quer tratar com ela. No entanto, Pivete começa diretamente a falar sobre o fato de que Azize não quer ter filhos com Devra, algo que imediatamente gera muita irritação em Azize. Ela não entende por que Pivete precisa se intrometer em uma decisão que diz respeito somente a ela e Devra. Mas Pivete insiste em perguntar por que ela está evitando esse assunto e por que não quer falar sobre isso. Azize deixa claro que essa é sua decisão e que os outros simplesmente não deveriam se intrometer no que ela decidir a respeito desse assunto. Mesmo assim, Pivete já não aguenta mais e decide dizer o que realmente pensa que está acontecendo. Ela explica a Azize que, se ela não der esse filho a Devra, então está fazendo com que Devra e toda sua família possam perder tudo, incluindo o clã e o sobrenome. Pivete conta a ela que apareceu um homem chamado Firak que quer ficar com esse sobrenome e que pretende chegar a liderar o clã da família. Ao ouvir tudo isso, Azize fica completamente confusa porque não entende que relação uma coisa tem com a outra nem porque Pivete está falando daquela maneira. Azize inclusive deixa claro que não sabe do que ela está falando, mas Pivete insiste que ela não entende absolutamente nada do que está acontecendo e que, por essa razão, simplesmente deve dar um filho a Devra. Para Pivete, essa é a única solução e considera que Azize precisa fazer isso. No entanto, Azize se recusa e deixa claro que não fará isso. Nesse momento, Pivete leva suas palavras ainda mais longe e diz que, se Azize não der esse filho a Devra, então será outra mulher quem dará esse filho a ele. Azize fica completamente impressionada ao ouvir isso e quer saber quem é essa mulher de quem Pivete está falando. No entanto, Pivete não lhe dá nenhuma resposta concreta e simplesmente diz que em breve ela descobrirá tudo o que está acontecendo. Com essas palavras, Pivete deixa Azize ainda mais confusa, sem entender que mulher poderia ser, o que Pivete pretende fazer nem o que exatamente está prestes